Olá, graças e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso sobre o livro de Salmos. Hoje nós vamos ter a nossa sétima aula, nossa sétima lição. Antes de prosseguir, gostaria de retomar mais uma vez o nosso objetivo. Ao longo desse curso nós estamos buscando entender a estrutura do livro de Salmos, os diversos tipos que compõem esse livro, essa coleção de cânticos, as principais características dos salmos, interpretá-los e também aplicá-los à nossa vida cristã. Essa é a nossa sétima aula. Hoje nós vamos estudar o Salmo 73, um salmo que foi composto por Asaf e fala um pouco da experiência que ele teve. O título da nossa aula de hoje é Nos Limites da Incredulidade. Diz assim o Salmo 73. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes de gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. E diz: Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e, sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei para o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Então, esse salmo, Salmo 73, nos fala sobre a experiência de Asaf. Esse é um salmo sapiencial, atribuído a Asaf. Asaf é considerado o autor de 12 salmos. Ele é um personagem importante. Ele aparece ligado à organização do culto efetuada por Davi em Jerusalém. Ele foi nomeado líder dos levitas, que deveriam ministrar perante a arca do Senhor. Você encontra esse relato a respeito dessa nomeação de Asaf por Davi em 1 Crônicas 16, versículos 4 e 5. Posteriormente, já no reinado de Ezequias,
Ele é citado como alguém que havia escrito salmos, composto salmos, e que também era vidente. Não vidente como se costuma usar o termo hoje de maneira no senso comum relacionado a questões esotéricas ou místicas, mas Deus deu a ele o dom profético, digamos assim. Ele recebia revelações da parte de Deus através de visões ou sonhos. Esse era o papel que o vidente tinha naquela época no Antigo Testamento. Esse salmo ele inicia o livro 3, que começa no Salmo 73, vai até o Salmo 89, e tem como tema principal esse percurso, esse relato de Asaf a respeito da crise de fé que ele teve quando ele contemplou, ou quando contemplava o sofrimento dos justos comparada à prosperidade dos ímpios. Essa é uma questão que é importante para os crentes de todas as épocas, inclusive para nós hoje. Antes de prosseguirmos, é importante falar sobre o chamado problema do mal, que é um tema recorrente na filosofia, por exemplo, também na teologia, que é a tentativa de explicar por que existe o mal, por que acontecem coisas ruins. E algumas explicações têm sido propostas. É claro que essa lista aqui ela não é exaustiva, mas para que você possa entender, por exemplo, como as religiões orientais, como o hinduísmo e o budismo, por exemplo, tratam essa questão do mal. Eles entendem que o mal é resultado da ignorância humana e a lei do karma, que seria a necessidade de cumprir, através de sucessivas reencarnações, pagar pelos erros, pelos pecados das vidas anteriores. Então não haveria a possibilidade da intervenção de um Deus pessoal para tratar ou para extinguir o mal no mundo. Ele seria consequência disso e seria inexorável, seria inevitável. A concepção mais aqui do Ocidente, o deísmo, é a ideia de que existe um Deus criador, mas esse Deus criou o mundo e estabeleceu leis, regras da física, as leis da natureza, também leis morais, mas ele não intervém no mundo, ele deixou o mundo entregue a essas leis e, digamos, foi fazer outra coisa. Ele é o Deus que, embora possa, ele não quer impedir o mal, ele não quer intervir no mundo para impedir o mal. Já o teísmo finito, que é um conceito relativamente novo, propõe que esse Deus, que é bom, que é criador, ele deseja impedir o mal, mas ele não pode fazê-lo porque ele não é todo-poderoso. Nessa concepção, Deus não seria onipotente. Ele não teria essa capacidade de acabar com o mal, ou impedir o mal. Para o ateu, obviamente, como Deus não existe também essa possibilidade de uma intervenção sobrenatural, uma intervenção divina no mundo para impedir o mal. É uma questão que sempre se apresenta diante de nós, da qual nós não podemos fugir. Sempre seremos questionados e também nos depararemos com essa pergunta na nossa vida. Se Deus existe, e Ele é bom, e Ele é onipotente, por que o mal existe? Por que o mal persiste no mundo, no universo? Asaf se deparou com essa situação, com essa questão. Ele relata para nós no Salmo 73 a sua crise de fé, consequência da impossibilidade de explicar o porquê da existência do mal, o porquê da prosperidade dos ímpios e o porquê do sofrimento do justo. Aqui nós temos o esboço do Salmo 73, ele se inicia no versículo 1 com uma declaração a respeito da bondade de Deus. É uma antífona que é normalmente um trecho, um versículo, um pequeno cântico que é entoado ou recitado antes do salmo, que inicia o salmo, que abre o salmo.
E nesse primeiro versículo que abre este salmo, que inicia esse salmo, ele faz uma declaração que é algo que está presente na Bíblia como um todo. Ele proclama a bondade de Deus. Mas depois ele relata a sua crise. Ele contempla a existência feliz dos ímpios, compara com a existência amarga dos justos. Mas há um momento em que ele recebe de Deus uma revelação. Ao entrar na presença de Deus, ele contempla o verdadeiro destino dos ímpios e o verdadeiro destino dos justos. Como dissemos, o versículo 1 do Salmo 73 faz essa declaração. Uma declaração que é uma declaração essencial, ela é basilar para a nossa fé. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Para Asaf, essa é a base da fé como israelita, a bondade de Deus para com aqueles de coração puro. A Bíblia traz várias declarações, várias afirmações nesse sentido. A Bíblia afirma que a terra está cheia da bondade do Senhor. A revelação bíblica afirma essa realidade. Deus é bom. E não apenas é bom, Ele nos ama, Ele supre nossas necessidades, Ele vai cuidar de nós e vai abençoar aqueles que são fiéis a Ele. Mas o que acontece quando a nossa fé ela é confrontada com essa realidade que está ao nosso redor? Quando vemos a prosperidade de quem despreza a Deus e o sofrimento dos que o servem, qual é a nossa reação? Como a nossa fé se comporta? Como é que nós nos confortamos ou nos comportamos quando esta verdade teológica, essa declaração bíblica de que Deus é bom, ela é confrontada com essa realidade que está ao nosso redor, a realidade aparente? Apesar de crermos nessa afirmação categórica da Bíblia de que Deus é bom. E aqui é exatamente nesse ponto que Asaf inicia o seu percurso. Ele confessa, ele exprime claramente que experimentou uma crise de fé, porque olhou ao seu redor, ele viu algo diferente daquilo que ele havia aprendido. Então ele começa a colocar em dúvida, a questionar a bondade de Deus. Mesmo crendo nessa justiça de Deus, nessa misericórdia do Senhor, algo que ele aprendeu durante toda a sua vida, ele confessa, ele percebeu um dia que estava à beira da incredulidade, à beira do abismo da incredulidade. É por isso que no versículo 2 ele diz: "Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos." Aqui a palavra usada, o verbo usado lá no hebraico, tem o sentido de escorregar em um terreno que não oferece segurança. É como se fosse um terreno pantanoso, um lugar onde você não tem segurança para firmar os pés. E ele diz: por pouco, quase me resvalaram os pés. A razão dessa sua quase apostasia, ele também revela, está aqui no versículo 3, quando ele diz: "Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos." Exatamente aí o ponto em que Asaf começa a descer rumo à queda, rumo à apostasia, rumo à incredulidade. E o que Asaf invejou na vida dos ímpios? Ele expressa isso em alguns versículos. Ele olhava para os ímpios, olhava para os perversos e percebia neles, em primeiro lugar, saúde,
Versículo 4 diz exatamente isso: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Aqui a palavra nédio, traduzida nas nossas Bíblias dessa forma, lá no original significa gordo. Na visão do Antigo Testamento, estar gordo, ter engordado, apresentar um corpo com essas características, era um sinal de bem-estar, era um sinal de saúde, era um sinal de opulência, era um sinal de prosperidade. Claro que isso dentro do contexto da cultura daquela época. Interessante que até hoje no hebraico moderno, essa palavra bari, ela tem esse sentido de saúde ou de saudável. E ele percebia também, está no versículo 5, que aparentemente os ímpios eles não têm preocupações. Eles têm uma boa vida, como nós costumamos dizer. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. O trabalho, a aflição, o sofrimento, que é algo que passou a fazer parte da realidade humana após a queda, como está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 17, no suor do teu rosto comerás o teu pão, assim disse o Senhor para Adão, aparentemente não faz parte da experiência dos ímpios. Então, Asaf olha para aquilo e tem inveja dessas pessoas. E aqui cabe um alerta. A Bíblia nos adverte a respeito do grande perigo que a inveja representa. Tiago 3, versículo 16, nos traz esse alerta. Onde houver inveja ou ambições egoístas, aí haverá desordem e toda sorte de males. A inveja simplesmente desorganizou, trouxe o caos para dentro do coração de Asaf. Ele passou a desejar aquilo que não fazia parte dos planos de Deus para a vida dele, o caminho do Senhor para a vida dele. E ele prossegue aqui na descrição desse ímpio, desse perverso. Ele não apenas, aparentemente, não tem preocupações, tem paz, tem uma vida saudável, uma vida invejável, mas ele tem características que o colocam em oposição a Deus. Então, eles são soberbos. Aqui no versículo 6, ele chega a dizer que eles se cingem da soberba ou do orgulho como um adorno, como um colar. Ou seja, não era algo de que eles se envergonhavam, era algo que eles gostavam de mostrar. Era algo que eles valorizavam. Eles eram também, ou são também, violentos. É a violência que os envolve como um manto. Eles são tão violentos que a violência é a sua roupa, é a sua vestimenta. No versículo 7 ele usa aqui uma figura que para nós é um pouco difícil de compreender, mas ao falar dos olhos que saltam-lhes de gordura, ele está se referindo à luxúria que chegou a um nível tal que gerou ou causou insensibilidade total da vida desses homens. E diz o versículo 7 ainda, do coração brotam-lhe fantasias. Não fantasias no sentido de ideias ou sonhos apenas, mas a maquinação do mal, sonhos malignos. O coração do ímpio, do perverso, é uma usina, é uma fábrica do mal, da maquinação do mal, sempre buscando novas formas de praticar o mal. Eles são também zombadores. Eles zombam de tudo, zombam do bem, zombam de todas as virtudes. Eles são aqueles que motejam e falam maliciosamente. E da opressão falam com altivez, se orgulham disso. Eles são também blasfemadores. Eles blasfemam contra Deus. Versículo 9. Contra os céus desandam a boca. O verbo traduzido aqui como desandar tem o sentido de avançar, ir
contra, em oposição a alguém. Então voltam-se para os céus, aqui representando Deus, e confrontam ou afrontam o próprio Deus. Como na história da Torre de Babel, essa arrogância dos homens se volta contra Deus, contra o seu senhorio, contra o seu domínio. Os homens que se juntaram lá na história de Gênesis, capítulo 6, se juntaram para construir uma torre que chegasse até o céu, buscando assim ocupar o lugar que pertence somente a Deus. Eles são também dominadores, com a língua se apossam da terra, segunda parte do versículo 9. Veja que nesse versículo nós temos os céus e a terra. Significa dizer que eles, os ímpios, os perversos, não veem limites para seu domínio, para sua ação, seja contra os céus ou seja contra toda a terra, contra todos os povos. Qual a consequência dessa aparente felicidade dos ímpios? Tem uma consequência sobre a vida das pessoas, sobre as quais eles dominam, lideram, influenciam. Versículo 10, o salmista Asaf diz: por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. O povo bebe o que esses homens têm a dizer. O povo se corrompe porque olham para essas pessoas e pensam: ora, é isso que eu gostaria de ser. Esse é o caminho que eu devo seguir. Veja como ele é bem sucedido. Eles são vistos como exemplos a serem seguidos. Significa dizer que eles afastam o povo dos caminhos do Senhor. Se colocam como um exemplo que acaba por destruir a piedade, o temor a Deus. O versículo 11 diz isso. O povo, como consequência disso, ao olhar para o exemplo deles, uma pergunta, podemos dizer assim, retórica, porque na verdade eles estão afirmando isso. Versículo 11. Como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Em outras palavras, Deus não se importa com o pecado, porque Ele permite o sucesso dos ímpios, dos arrogantes. É um pouco daquela concepção deísta. Deus criou o mundo e deixou o mundo entregue à sua própria sorte. E agora vamos seguir esse caminho, porque aparentemente esse é o melhor caminho. Por isso o povo se volta para eles e questiona a própria autoridade de Deus. E não apenas o povo é afetado, mas o salmista diz que ele também foi afetado. Aliás, esse foi, digamos assim, o gatilho dessa crise de fé. O próprio salmista é afetado por esse quadro. Versículo 13, ele diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. No versículo seguinte, versículo 14, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ele está se perguntando: vale a pena servir a Deus? Valeu a pena a minha dedicação ao Senhor, servir a Deus com integridade e buscar a santificação? Ele, como ministro do santuário, como levita, questiona isso. É algo que nós ouvimos também na boca do povo. O povo de Israel, lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 14, Malaquias registra isso, onde o povo diz: não vale a pena servir a Deus, que proveito temos em guardar os mandamentos do Senhor? Mas nesse mesmo capítulo de Malaquias, mais à frente, o profeta diz, sendo ali usado pelo Senhor, sendo boca do Senhor: então vereis novamente a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Haverá um momento em que isso vai se revelar. Segundo essa visão imediata, imediatista da vida, o importante é ser feliz no aqui e no agora. Buscar conquistar tudo que é possível, já que Deus não se importa. Nessa visão não haveria lugar para o sofrimento. Aliás, essa visão, essa concepção, ela alcançou a teologia, influenciou a teologia.
aquilo que hoje é chamado de teologia da prosperidade, que infelizmente está com uma roupagem cristã, mas que nada mais é que uma expressão dessa busca pela satisfação imediata. Porém, a Bíblia nos ensina claramente, como cristãos, nós enfrentaremos aflições, enfrentaremos tribulações. Jesus nos diz isso lá em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não é o aqui e o agora, mas existe uma eternidade que nos espera. Aqui, a partir do versículo 17, eu quero chamar sua atenção para esse ponto, especialmente o versículo 17. É nesse ponto que Asaf percebe o seu erro, percebe o caminho perigoso que ele estava trilhando, que o levava à incredulidade. Aqui é o ponto de inflexão desse salmo, o ponto de mudança, o ponto da conversão, podemos dizer assim. O versículo 17 diz: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Longe de Deus nós estamos embrutecidos. Aliás, ele se compara aqui no versículo 22 a um animal irracional. Eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional a tua presença. Eu não conseguia compreender. As coisas estavam diante de mim, mas eu não percebia. Até que entrei no santuário de Deus. Até que entrei na presença de Deus. Quando nós entramos na presença de Deus, quando nos aproximamos de Deus, quando buscamos a face de Deus, recebemos de Deus essa nova perspectiva. Então, apesar das aparências, Asaf percebe que toda a alegria do ímpio, essa aparente felicidade, ela vai acabar um dia, porque todos haveremos de comparecer diante de Deus. Então ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor vai se levantar e vai julgar essas pessoas. A partir do versículo 18, ele passa a descrever aqui o que vai acontecer com o ímpio. Deus mostra a ele. Versículo 18, tu certamente os pões em lugares escorregadios. Um lugar escorregadio, um lugar sem firmeza, eles certamente cairão. E os fazes cair em destruição. A palavra destruição, traduzida em nossas Bíblias, tem o sentido de ruínas, aquilo que vai ruir completamente, se transformar num montão, num monturo. Versículo 18. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Serão assolados, ou seja, enfrentarão a desolação, o horror da desolação, mas isso acontecerá em um piscar de olhos. De repente, num curto espaço de tempo, todo esse castelo de cartas virá abaixo. Eles serão então consumidos de terrores. Eles ficarão amedrontados com o juízo de Deus. Então, é nesse momento que o salmista Asaf, antes embrutecido, antes com a sua consciência empanada, sem conseguir enxergar, sem conseguir compreender, ao entrar na presença de Deus, ele recebe de Deus essa nova perspectiva, ele consegue compreender que o verdadeiro destino do ímpio é a condenação. E o destino dos justos é algo completamente diferente. Aqui, usando a sua própria experiência, a partir do versículo 23, Asaf nos ensina qual é o verdadeiro destino daqueles que servem a Deus em integridade. Versículo 23, todavia estou sempre contigo. Asaf percebe essa realidade, a realidade da presença de Deus. Algo que o ímpio não pode ter. Deus não o havia abandonado. Deus permanecia ou permaneceu ao seu lado. Tu estás sempre comigo. Eu estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. O Senhor é aquele que me sustenta em todas as circunstâncias. Versículo 24. Tu me guias com o teu conselho. O Senhor dará direção a Asaf, assim como dá a todos aqueles que o buscam. Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que crê não será jamais confundido. E Asaf vislumbra aqui
a glória eterna de Deus, a vida eterna ao dizer, e depois me recebes na glória. Asaf também reconhece que Deus é a sua porção, lá no versículo 25 e também no versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, independente das circunstâncias, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Lembrando que ele era levita, os levitas não receberam herança na terra prometida, não possuíam terras. Mas a Bíblia diz que o Senhor seria a herança deles. Eles estariam sempre servindo ao Senhor e o Senhor seria a sua porção. Aqui ele está retomando esse tema caro aos levitas, ao dizer: o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha herança. E Asaf toma a decisão que deve ser o exemplo para todos nós. No versículo 28. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Ele decidiu colocar a sua confiança no Senhor. O Senhor é o seu refúgio. E ele não apenas experimentou essa visão, essa perspectiva nova da parte de Deus, mas ele também deseja ensinar, ele deseja proclamar os feitos do Senhor junto à congregação. Para nós encerrarmos esse estudo de hoje, do Salmo 73, cito aqui pregador do século XVII, Thomas Watson, quando ele diz em um dos seus sermões: aproximar-nos de Deus é a nossa sabedoria, nossa honra, nossa segurança, nossa paz, nossas riquezas, ou seja, tudo de que nós realmente necessitamos. Deus é aquele que pode satisfazer o nosso coração. E o apóstolo Paulo declara lá em Filipenses 4, a partir do versículo 11 até o versículo 13, um texto muito conhecido, onde ele diz: já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo, que me fortalece. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos ensine, nos instrua, de fato, a podermos aprender a viver com contentamento em toda e qualquer circunstância, sabendo que a aparente prosperidade dos ímpios nada é diante da eternidade, diante da herança que o Senhor reservou para aqueles que nele creem, na sua glória. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus, até a próxima aula, se Ele assim permitir.